O Espírito Santo me levou a exemplificar aqui para vocês nesta frase: testemunho padrão. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz lá para Timóteo assim: olha, seja padrão dos fiéis. Padrão é o que nós acabamos de ler aqui. Exemplo, ser exemplo de boas obras. Vai chegando o final do ano, e agora então que nós vamos ter uma sequência de cultos, quero desafiar você a compartilhar, a estar conosco aqui, de 1º de dezembro a 12 de dezembro, irmãos, são testemunhos fantásticos. E estava chegando ao final do ano e eu, assim, Senhor, já preguei esse ano tanto sobre fé. Compartilhamos praticamente todas as mensagens com fundo voltado para a fé. E precisamos vivenciar alguma coisa extraordinária. A gente tem que tomar muito cuidado até com as coisas que a gente ora, né? E precisamos vivenciar milagres, ações do Senhor para um despertamento espiritual da igreja, para que não venhamos a ficar frios espirituais como estamos aí, essa pandemia que estamos passando e agora novamente ela se insurge aí, né? Tá para sair um decreto do nosso governo estadual para que em todos os lugares, como ambiente de igreja, seja obrigatório novamente o uso de máscaras. Vamos voltar aquele negócio de, né, ficar parecendo um pato em todo lugar que estiver, dentro de ônibus. Parece que isso aí deve sair para essa semana ou semana que vem, não sei. Mas já temos que nos preparar. Quem não tem máscara, compra. A gente até tinha descartado aquele negócio. Mas eu estava, Senhor, nós precisamos. E a igreja precisa. E aí tivemos um balanço, né? Não sei se vocês estão cientes, né? Mas o Enzo, aqui da igreja, menininho que frequenta a nossa escola bíblica, caiu praticamente um terceiro, segundo andar da casa e caiu lá na calçada, na rua. E, irmãos, olha, eu não sei quanto a vocês, mas o menino assim, tem um carinho comigo, mas fora do comum, né? Ele não pode me ver, pastor. No dia que estava o casamento da menina, que ele foi o pajem do casamento, ele entrou no meio da entrada, ele gritou: ei, pastor! Né? No meio do casamento, que eu estava lá na frente, ele vestido também, né? Todo bonitinho. Mas isso mexeu com a nossa estrutura lá em casa, assim, principalmente comigo, né? E oração, porque o caso era muito grave. Eu não sei se vocês tomaram conhecimento, mas assim, era terrível. Mas Deus operou um milagre, irmãos. E hoje pela manhã o Enzo saiu da UTI. Os médicos estão espantados com o que aconteceu, porque ele chegou com fratura no crânio em 2 lugares, desacordado, sem nenhuma condição. Foi assim, alguma coisa para dizer assim: olha, nós vamos fazer o que dá. Ele foi transferido às pressas do Jaime para o hospital infantil, e os médicos estão, a Andressa hoje pela manhã falou comigo, estão maravilhados com o que Deus fez, porque o menino já está andando e falando. Isso é incrível. Estou orando agora para que a lesão do globo ocular dele não tenha acontecido nada, né? Porque ele está com uma fratura bem na altura do globo ocular, e que ele venha abrir os olhos e não vai precisar de nada. Glória a Deus. Até o respirador foi retirado, tudo. É um milagre, irmãos, o que Deus fez. E eu louvo a Deus pelas orações, pela intercessão, pelo ministério de intercessão que entrou em batalha espiritual juntamente conosco, e por tudo o que Deus fez. O nosso Deus faz milagres. O que nós lemos lá em casa e o que nutriu a minha fé foi o que aconteceu com Eutico. Conhecem Eutico? Já ouviram falar nesse moço? Um dia Paulo estava pregando, ele também estava no 2º andar, e ele dormiu na sacada da casa e caiu do 2º andar e morreu. Mas Paulo desceu, impôs as mãos sobre ele, ele voltou à vida. Então o que Deus faz é tremendo ontem e continua fazendo agora. Então a fé
ela precisa ser renovada em nós e cremos no Senhor. Ele faz ainda hoje o inacreditável. Aleluia. Bom, e aí, diante disso, como pregar no domingo uma outra mensagem que não fosse isso? Mas eu falei, não, Senhor, é dia 12, como que eu vou fazer? Me ajuda, e ilumina a minha mente, permeada só de cura, de fé. E aí o Senhor me levou a falar sobre o testemunho. Tem a ver, não é? Recebemos os milagres, temos que testemunhar, e por isso mesmo eu quero compartilhar aqui o primeiro ponto desta palavra, testemunho padrão, que é o testemunho da fé. Quando falo aqui testemunho da fé, não é só acerca do que Deus faz, mas daquilo que Ele é em nossa vida. Para vivenciarmos o testemunho da fé, nós precisamos ter o Senhor em nós. Não basta apenas ter um nome no hall de membros da igreja. Nesse tempo agora que a gente está com esse afastamento, essa frieza das pessoas, pastor, entra em contato, irmãos, eu não abandono as ovelhas, entra em contato. E aí, não, pastor, não saímos da igreja, mas não está aqui. Não fala que saiu, mas não está, não é? E comunhão é estar junto. E testemunhar a fé é vivenciar esse comprometimento. Teve um pastor que eu estava compartilhando com ele acerca dessa situação da igreja estar esvaziada. Ele falou assim: eu tomei uma atitude lá na igreja. Nós suspendemos a transmissão de cultos online. Porque hoje nós temos uma membresia que mente para os pastores. Ela fala que assiste o culto online, ela pode até ligar lá no celular, colocar lá na TV, mas não participa do culto. O culto está passando lá, mas não vivencia o culto. Então nós tomamos uma decisão como igreja, nós suspendemos o culto ao vivo transmitido. E o que nós estamos fazendo é, depois postamos as mensagens, e as pessoas que querem assistir de casa, vai lá e escolhe a mensagem que ele quer ouvir, e deixa Deus falar com ele. E aí o que aconteceu lá nessa igreja, desse testemunho desse pastor? Ele falou, grande parte das pessoas voltaram para a frequência no templo, porque parou com aquilo de dizer que tinha culto online. Eu até orei ao Senhor, estou orando a Deus, para ver se em 2023 eu suspendo isso, porque talvez vai evitar com que muitos, inclusive que estão me ouvindo agora, caiam no engodo de achar que está online, ele está em comunhão com a igreja, está participando da verdadeira atividade da prestação do culto ao Senhor, e não está. Lá sim ele é assistente, ele não é participante ativo. Aqui nós ativamos, nós cantamos juntos, nós oramos juntos, nós recebemos imposição de mãos, nós compartilhamos o ambiente, e isso é muito importante. Olha o que Jesus fala acerca de termos um testemunho de fé evidente. Marcos capítulo 5, verso 19. Aquele moço pediu ao Senhor para que ele pudesse caminhar com ele, andar com ele depois de receber a bênção, mas Jesus disse para ele assim: olha, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Peraí, pastor, o senhor está falando que vai acabar talvez com o culto online, e agora pega Jesus falando para o homem, vá para casa. Mas olha aqui a ordem de Jesus para ele: você vai ser uma testemunha ativa no meio do seu lar, você vai ser uma testemunha ativa em sua família, e vai compartilhar tudo quanto Deus teve misericórdia de você. Não é uma participação e não é uma ação passiva do reino de Deus, mas ativa. Isso é uma diferença muito grande mesmo. O passivo é aquele que só recebe, só busca bênção. Ele não está em comunhão e disposição no reino para dar. Esse é o ativo.
Ele entende o seu papel, ele recebe o comando do Senhor e passa a executá-lo. Ide, portanto, e fazei discípulos das pessoas que você se relacionar, daqueles que o Senhor, Deus, coloca em você. Agora vamos para 1 João capítulo 5, verso 10. Olha o que o apóstolo João, o apóstolo do amor, fala acerca do testemunho da fé. Quem crê no Filho de Deus, ou seja, quem tem fé no Filho de Deus, tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crer em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Ter o testemunho em si, ou seja, é o próprio Deus presente e evidente, ou seja, produzindo transformação àqueles que se relacionam conosco diretamente, ou seja, influenciando graciosamente pela graça da salvação aqueles que compartilham conosco. Nós podemos medir isso em nossa vida com aqueles que nós nos relacionamos fora da ambiência da igreja. Por exemplo, no trabalho, como é que as pessoas que se relacionam com você no ambiente de trabalho percebem Jesus evidente na sua vida? Isso acontece? Ou eles não percebem Jesus, não percebem a diferença em você? Você está se avaliando. Na escola onde você frequenta, estuda, ou quem é adolescente aqui no ensino médio, ou na faculdade que você está frequentando, como é as pessoas com você? Notam Jesus em sua vida? A família nota diferença em você em relação aos demais? Esse testemunho está em você. O apóstolo João fala aqui que ele está em nós. Jesus evidente em nós. E quando fala de testemunho na família, não é muito fácil, irmãos. É muito difícil. Porque comumente no relacionamento de família nós somos aquilo que verdadeiramente somos. Não dá para você apresentar uma máscara como às vezes apresenta com as amizades, com as relações superficiais. E aí? Dentro de casa, na hora dos nervosismos, como Jesus é manifesto em você? Isso é muito importante olharmos para nós. E precisamos nos cuidar disso, deixar o testemunho do Senhor, a transformação acontecer. Quem sabota o tratamento de Deus internamente somos nós mesmos. Quando não confessamos as nossas culpas, quando não nos abrimos ao Senhor. Essa semana mesmo foi uma semana de pregação aqui no templo, tanto na conexão, quanto nós vimos no domingo passado, essa última passou, alertando-nos acerca da importância, da necessidade que temos de tirar aquele tempo de sozinho com Deus, o tempo de qualidade, de excelência em relacionarmos com Deus. Tem pessoas que acordam, a primeira coisa que ele faz é mexer no celular. Nós ouvimos isso aqui em mensagens anteriores. Ele não vai para a oração primeiro agradecer a Deus. E há um tempo atrás eu até compartilhei aqui, o primeiro momento que você põe o seu pé no chão tem que ser para glorificar a Deus pela sua vida que Ele preservou durante a noite. De ontem para hoje mesmo, antes de deitar, estava analisando isso, como é um milagre de Deus, né? A gente tenta dormir, e eu tive um pesadelo na hora que eu estava iniciando meu sono. Eu tinha feito aquela oração simples, Senhor, obrigado pela noite e tal. E aí daqui a pouco eu tive um pesadelo. Naquele pesadelo, a situação é o seguinte: eu estava sendo tomado por uma paralisia. O que é isso? Não sei se vocês já tiveram esse sonho escabroso.
Eu estava consciente, mas não conseguia movimentar minha boca, né? Tentava falar e não saía palavras audíveis. Eu não conseguia movimentar o meu corpo e eu pedia socorro, né? Eu falava, Hélida, no sonho não saía nada. Tentava gritar Talita e nada, me ajuda e nada. E ali eu me tornando paralisado, eu clamei pelo Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, igual o cego Bartimeu lá no caminho, e aí eu acordei. Aquela hora eu falei assim, Senhor, isso pode acontecer comigo dormindo, e eu acordar desse jeito, paralisado, e nunca mais falar com ninguém, consciente, e não conseguir me comunicar. Eu louvo ao Senhor por preservar a minha vida. E aí eu orei a Deus e tive uma noite de sono tranquila, né? E eu acordo sempre, irmãos, religioso praticamente. Antes das 7 horas da manhã, faltando pouquinhos minutos, eu acordo. Mas hoje eu acordei, já era 8 horas e 19 minutos. Falei, o que é isso? Né? Aquela hora que eu tive de luta espiritual que me faltou exatamente, foi reposta, e eu acordei assim, né? Falei, mas como? Esse negócio não está aparecendo 7 horas da manhã. Tem alguma coisa errada. Eu estava ouvindo barulho de criança correndo, buzina de carro. Falei, tem alguma coisa errada. Estou atrasado. Né? Senhor, abençoa o meu dia. Coloquei os pés no chão e agradeci ao Senhor por acordar no milagre. Né? Então, o que Deus tem feito por nós constantemente, irmãos, é algo extraordinário. Agora, como é que nós temos manifesto essa bênção da vida de Deus em nós, aqueles que nos cercam? Temos nutrido espiritualmente todos os dias com a palavra? Ou temos sido, desculpa o termo aqui, irmãos, carnais em nossa caminhada diária? Ontem mesmo eu tive que trabalhar no meu escritório de advocacia por uma questão, urgência de um serviço, e normalmente a gente tira o sábado para dar aquela atenção para a família, e ontem eu não pude fazer isso. E aí quando eu estava andando do meu apartamento até na sala, Deus falando comigo assim, nós não podemos ser carnais, temos que ser espirituais. Eu senti aquele impacto, né? Por que isso, Senhor? Espírito Santo. Porque o maior tempo de dedicação, e quando eu falo maior aqui, não estou falando de mais tempo, estou falando de qualidade desse tempo, desse testemunho de vida, tem que ser em nossa presença diante do Senhor, e manifestando Jesus àqueles que estão mais próximos. Por isso que o Senhor Jesus nos alertou que nós devemos amar o próximo. Amar o próximo, queridos, não é só estender a mão e socorrer, não é só mandar beijinho, e não é só respeito, mas é Jesus sendo manifesto na sua vida para impactar positivamente a vida da outra pessoa. Isso é amar o próximo. Muito mais do que as ajudas que nós achamos. Eu mesmo sempre sou tocado quando recebo informes missionários, quando assisto aquelas propagandas de Médicos Sem Fronteiras, não sei se vocês assistem, né? Ver aquelas propagandas, como as pessoas estão sofrendo no mundo, aquilo mexe muito profundamente comigo, eu já oferto, sempre disponível em nossas situações para ajudar, mas isso não é só amar o próximo. Amar o próximo é uma vida de testemunho em que Jesus é evidente em você, de forma a impactar transformação àqueles que estão à sua volta. Nós fazemos muito bem o nosso trabalho secular. Todos aqui são dedicados, glória a Deus por isso. Mas e quanto ao nosso trabalho espiritual de testemunhar a Jesus como padrão da vida? Isso é que nós temos que ter como prioridade, não é? Nunca vamos deixar de trabalhar menos e de fazer com qualidade menos aquilo que nós já fazemos, porque o Espírito Santo mudou a nossa vida,
não é? Quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, queridos, nós não sonegamos tempo de trabalho, nós não furtamos de nosso patrão, nós não deixamos de fazer com excelência aquilo que é a nossa profissão. Mas e com relação ao reino? O testemunho padrão do Filho de Deus é isso. Com relação ao reino, nós somos excelentes. Diga assim a pessoa que está próxima a você: Deus espera de você excelência. Excelência como padrão de Filho de Deus. Paulo fala a Tito: seja exemplo. Está aqui no verso 7. Em tudo. Repita comigo. Em tudo. 100% exemplo. Aleluia. Olha, o Filho de Deus é 100% exemplo. Ponto 2 aqui. Primeiro ponto, nós falamos do testemunho da fé. Agora o testemunho de fiel. Não basta apenas ser fiel, você tem que também se manifestar como fiel. Não basta, como diz o ditado popular para aqueles que militam na área pública, não basta apenas ser honesto, você tem que também parecer ser honesto. Estava na procuradoria da Câmara aqui da Serra, várias vezes eu citei isso para políticos que chegavam na procuradoria querendo o tal do jeitinho. Interessante como que me usaram nisso aí quando eu era advogado lá. Porque eu é que fui o responsável pela ética e a postura. Então, quando tinha alguma coisa, os procuradores, procura o pastor Robson ali que ele vai falar para vocês. Eles já se escoravam em mim para não ter as falcatruas. E a gente falava assim: olha, tudo que é falcatrua que vocês quiserem fazer, não podemos saber, tem que passar lá fora, porque se passar aqui perto da porta da procuradoria, tem denúncia. Então, rapidamente, né, a gente dava esses toques. Você não pode ser só honesto, tem que parecer no que você fala, seu comportamento. E uma vez um dos vereadores lá, exaltado, esqueceu quem eu era, me xingou porque eu falei algumas coisas assim com ele, e falou assim: se o senhor quer ser vereador, ganhe a eleição. Eu falei: eu nunca quero ser vereador, nunca pensei nisso, e nem sou candidato, mas eu sou o procurador desta casa. Então eu sei o que eu estou falando. Agora você, depois ele teve que ir lá pedir perdão para mim, desculpas, mas ficou aquela diferença, né? E quando foi a eleição mesmo, eu falei: Senhor, não deixa esse camarada ganhar. Tem misericórdia da cidade da Serra. E glória a Deus, perdeu a eleição. Não é por maldade não, irmãos, é porque não representa o que o povo dessa cidade é. Então nós temos que tomar cuidado como filhos de Deus, testemunho de fiel. Eu era o advogado, mas todos sabiam, é o pastor que está lá. Então a coisa é um pouco diferente. Agora, como é você como testemunho de fiel no trânsito, nas relações? Nós aceitamos algumas coisas no nosso ambiente de trabalho, que é aquilo que não, isso aí é pouca coisa, deixa passar. Olha o que Filipenses, Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versos 27 a 30. Olha, tremenda esta fala do apóstolo Paulo. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo,
mas também de sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem ainda que enfrento. Olha o que Paulo estava dizendo. Aí você vai entender, mas por que Paulo falou isso em sua carta? Estava um problema sério, político na cidade. As pessoas estavam gritando nas praças, não é? Manifestando constantemente, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E por horas gritaram, e isso contra a igreja de Deus, que estava crescendo assustadoramente na cidade, e tomando conta de tudo, e eles gritaram: grande é a Diana dos Efésios, por horas. E aí então, depois disso, Paulo escreve essa carta. Quem estava na administração da cidade, quem era empresário, quem era negociador, quem era comerciante, médico, fazia o seu papel. As pessoas moradoras da cidade, ele dizia para eles na carta: exerçam a sua cidadania de maneira digna. Não é para desobedecer às autoridades, não é para insurgir contra o governo da cidade. Continuem sendo fiéis, só isso basta. Não precisa de mais nada do que isso, amados. Nós não precisamos pegar a bandeira, nós não precisamos colocar a bandeira vermelha ou verde e amarela, que agora nem sabe mais se é de Copa ou se é de política, né? Nós não precisamos de nada disso. O que nós precisamos é continuar sendo testemunhas fiéis do Senhor. E sendo que somos a igreja em Cristo, cheia do Espírito, continua impactando a cidade. 2 Crônicas 7,14, texto que nós já citamos aqui durante todo esse tempo. A palavra de Deus nos ajuda a compreender, né? Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor como igreja saudável, filhos de Deus inculpáveis perante essa geração perversa e corrompida. O que diz lá em 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Meus irmãos, não são forças armadas, não é mudança de sistema político, não é presidente, não são deputados nem senadores, nem nada disso que muda a história de uma nação. Quem muda a história de uma nação são os joelhos dobrados em oração. Foi isso que aconteceu com a Coreia. Pastor Paul Yong-cho e os irmãos da oração oraram e oraram. E eu lamento, irmãos, quantos pastores perderam essa visão de oração. Estão envoltos em manifestação, alguns falando na internet, sendo até objeto de chacota, misericórdia. Eu estava lendo a reportagem semana e eu falando: Senhor, onde nós vamos parar com esses homens de Deus que esqueceram que eles são de Deus? Que não são políticos, nem manifestadores nesse tempo. Irmãos, tudo que é feito no pecado não subsiste. Essa é a realidade. Se tiver fraude, não subsiste. Se tiver desonestidade, não prevalece. Nada que é do mal consegue prevalecer, pois senão a palavra de Deus está errada. Porque o Senhor diz que nenhuma praga nos alcançará, nada chega a nós. Nós somos os livres e libertos no Senhor. Colossenses capítulo 3, verso 23. Olha o que Paulo fala à igreja de Colossos com relação às suas atividades corriqueiras, tanto na cidadania, quanto no seio da igreja. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Nós não estamos aqui, queridos, para fazer nada para as pessoas que querem usufruir do nosso favor, da nossa simplicidade, do nosso ser. Nós estamos aqui para agradar a Deus, e para agradar a Deus tem que ser tudo de
100% do coração. Repita comigo: 100% de coração. Aleluia. Amém, irmãos? Se não estamos fazendo tudo 100% de coração, nós não estamos fazendo para o Senhor. Nós não estamos aqui para servir as pessoas, a homens, a lideranças. Nós estamos aqui para servir o Senhor. E você está fazendo 100% de coração para o Senhor? Ou não está fazendo só porque acha que tem homens liderando? Cuidado com isso, tá, querido? Isso não é testemunho de fiel. O testemunho do fiel é 100% de coração para o Senhor. Se nós estamos na empresa onde nós trabalhamos, nós fazemos tudo 100% de coração, porque o Senhor precisa ser glorificado em nossa vida. Eu sempre fui assim quando trabalhei secularmente. Eu pensava da seguinte forma: se não está bom para mim, eu saio e procuro outro emprego. Peço a Deus permissão e saio. Mas não vou fazer greve, não vou me insurgir, não vou deixar de trabalhar menos do que eu trabalho, não vou deixar de ser o que eu sou no Senhor para honrar a minha posição. E por isso sempre fui abençoado. Glória a Deus por isso, não é? Lógico, cada um é cada um. Eu tenho a minha experiência com o Senhor e estou compartilhando com você. E Deus me abençoou nisso. Então, nós precisamos saber o que nós somos diante de Deus. Por fim, desta palavra que compartilho com você aqui nessa manhã, para encerrar o testemunho padrão, o testemunho de imitador de Cristo. É o que nós precisamos, ser imitadores. Abra sua Bíblia comigo ou acompanhe aí 1 Coríntios 11, versos 1 e 2. Olha o que o apóstolo Paulo exorta a igreja de Corinto, que passava por um período também conturbado, dificuldade espiritual, esvaziamento, por comportamentos estranhos, briga de poder dentro da igreja. Naquele tempo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí Paulo vem dizendo: não é nem de um nem de outro, nós somos de Cristo. Sou da esquerda, sou da direita, não somos nenhum nem de outro, nós somos de Cristo. Olha o que ele diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Sou de Cristo. Vamos todos juntos levantar as nossas mãos assim. Levante sua mão bem lá no alto e repita comigo: sou de Cristo. Eu acho que a gente tem que gritar um pouquinho mais alto. Vamos lá: sou de Cristo. Quando eu expresso essa frase, sou de Cristo, eu tenho que ter consciência do que significa a palavra Cristo. A palavra Cristo quer dizer ungido de Deus, o separado. Eu sou do ungido. Isso quer dizer que eu também sou ungido. Isso quer dizer que eu também sou separado. Isso quer dizer que nós somos diferenciados. Quando tem o testemunho de Cristo, quer dizer eu tenho o testemunho da unção do céu na terra. E em tudo, ou seja, 100% representamos o céu aqui. A nossa cidadania, ela é celestial. Nós somos os embaixadores, como diz o apóstolo Paulo, os embaixadores de Deus aqui na terra. Representação legal de Cristo nessa geração. E por isso mesmo nosso testemunho é o padrão do céu. O padrão do céu, para você encerrar a sua avaliação aqui nessa manhã. Eu acabei de dizer aqui a primeira, de ungido. A unção do Espírito Santo está em você. Outra passo, uma vez que nós somos ungidos, somos separados, o pecado não é opção. O pecado não é opção na nossa vida. Ele tem que ser de rejeição. Nós rejeitamos o pecado. O pecado não é opção,
ele é sim uma rejeição para nós. Terceiro, nós rejeitamos o pecado, acolhemos as pessoas. É um padrão do testemunho do Senhor. Não combinamos, não aceitamos o pecado em nós e nem nas pessoas, mas nós acolhemos o pecador. Amamos aqueles que necessitam do Senhor. Não importa o pecado, porque não somos julgadores, nós somos acolhedores. Vamos repetir essa frase? Não somos os julgadores, nós somos os acolhedores. Isso é muito importante, queridos. A palavra de Deus fala que nós não podemos fazer acepção de pessoas, nós temos que ser acolhedores de todas, porque Deus ama a todo ser humano. Não importa o pecado que ele cometeu, não importa onde se envolveu, nós estamos aqui para cuidar e levar as pessoas a uma transformação. Aleluia. Eu me lembro que ainda quando tínhamos o templo, lá daquele outro lado, que aqui nós somos capixabas, né? Lá do outro lado, eu fosse falar como mineiro que sou, ali na Nilce Lopes Vieira, se converteu em nossa igreja na época um criminoso, mas muito perigoso aqui na Serra. O apelido dele era Papa Tudo. Papa Tudo, você imagina, né? Papa Tudo quer dizer que ele passava fogo em todo mundo. O testemunho dele naquela época para a gente foi que ele sentia gosto de sangue na boca e o diabo falava com ele que ele tinha que matar. E se ele não matasse, ele apanhava do demônio. Mas não era pouco não, apanhava muito. Então ele sentia aquela situação de matar, ele saía na rua e matava alguém. E essa pessoa se converteu na igreja e contou isso para mim no gabinete. E agora, como que eu faço, meu Deus? Olhando para aquele camarada, falou: se eu falar alguma coisa errada aqui, né? Ele pode querer me matar. Mas aí nós oramos ao Senhor e ele continuou lá no templo por algum tempo. E frequentou a igreja. E depois ele foi pego, condenado. Na prisão, ele se juntou com eles chamam lá a facção da igreja, né? Convertido, passou a participar dos cultos na igreja. Mas, exatamente por causa do envolvimento com o crime das facções, ele foi assassinado. Mas morreu no Senhor. Nós acolhemos aquela pessoa de coração. As pessoas frequentavam a igreja, só eu sabia quem ele era. Adorava, louvava o Senhor, estava lá na bênção. Sabe, nós precisamos ser acolhedores daqueles que o Senhor transforma. A vida pregressa, quando alguém se arrepende, a palavra de Deus fala que ele joga todos os pecados daquela história pecaminosa nas profundezas do mar. O testemunho do imitador de Cristo é exatamente entender que mesmo Jesus estando pregado na cruz, olhando para os seus algozes, ele orou ao Senhor dizendo: Pai, não lhes impute esse pecado. Imagina isso? Aí nós entendemos a questão do dar a outra face. Misericórdia, irmãos, nós não somos ofendedores de face, nós somos recepcionadores. E a nossa proteção é o Senhor. Amém ou não? Então, Paulo fala: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Testemunho padrão é o que Deus espera de nós, irmãos. E Ele nessa manhã leva você a essa reflexão. Você é um padrão, um acolhedor, como Ele sempre foi. E Deus multiplica essa palavra na sua vida, no nome de Jesus. Vamos colocar de pé, por gentileza.
De pé, levante suas mãos em alto, Senhor. Senhor Deus, nesta manhã, Teu Espírito Santo está com liberdade para ministrar em nossa vida. Nós estamos buscando no Senhor melhorar. Queremos, ó Deus, ser reconhecidos não pelos de fora, mas pelos anjos do Senhor e pelo Senhor, como filhos de Deus, imitadores do Senhor, privilegiadores do padrão dos fiéis, no trato, ou seja, nos acordos que fazemos, contratos, na palavra que damos, na postura, nos compromissos. Nos ajuda, Senhor, a não recuar, mas nos ajuda sim, Senhor, a ser cumpridores, exemplo dos fiéis, em todos os ambientes que nos relacionamos, que nos apresentamos como igreja do Senhor. Que o nome, ó Deus, é glorificado em nossa vida. Repita comigo: eu sou de Cristo. Então fale para o Senhor: Senhor, eu sou teu. Me ajuda a permanecer firme, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar o Senhor. E nessa manhã, o Espírito Santo que nos toca para sermos padrão, nos chama a esse envolvimento fiel, testemunho, exemplo. Sabe, eu quero orar com você, que o Espírito Santo fala na sua vida, para viver e permanecer neste nível de padrão dos filhos de Deus. Então, quando estivermos louvando, é só você vir à frente para orarmos juntos. Deixa Deus completar a obra que Ele está fazendo em você nessa manhã, em nome de Jesus.